Ótima tarde para você. Começa agora o boletim legislativo desta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. A partir de agora, seguimos juntos com informação e também prestação de serviço. E com a queda nas temperaturas, aumenta o atendimento de pacientes com asma. E o Dia Nacional de Controle da Doença chama a atenção para a necessidade de tratamento adequado. Vamos falar ainda sobre oportunidade para estudantes da rede pública. Colégio Embraer deve oferecer 128 bolsas de estudos. Daqui a pouco, a gente mostra todos os detalhes. Para começar esta edição, vamos com dados sobre o mercado de trabalho. Empresas aqui da região têm registrado um aumento no número de estrangeiros, ou melhor, de funcionários estrangeiros. Em 2024, a alta foi de quase 30% na comparação com o ano anterior. Somente nos primeiros 2 meses agora de 2025, já foram 39 vagas ocupadas por pessoas de outros países. Indústria e comércio foram os setores com mais contratações. A Bárbara é venezuelana e veio para o Brasil há quase um ano. A ideia era só passar um tempo por aqui, mas por causa de um tio resolveu ficar e depois da decisão precisou procurar emprego. Ela conta que não teve dificuldades para conseguir uma vaga. O primeiro emprego até foi temporário, mas logo veio o registro na carteira de trabalho. Arrumé um trabalho em uma fábrica de ovos de Páscoa, temporário. Meu contrato fechou em dezembro. Só foram 4 meses trabalhando ali. E meu contrato al fechar em dezembro, eu fiquei sem trabalho dezembro e janeiro. Foi um pouquinho complicado al momento de procurar outro emprego, pero deu certo. E em fevereiro arrumei o que atualmente tenho. O caso da Bárbara não é raro. Os estrangeiros estão ganhando espaço entre o quadro de funcionários das empresas do Vale do Paraíba. Segundo dados do Ministério do Trabalho, foram 119 trabalhadores estrangeiros contratados com carteira assinada em 2023 na região. Em 2024, esse número subiu para 151, uma alta de quase 27%. Nos primeiros 2 meses de 2025, já foram 39 vagas ocupadas por pessoas de outros países. No geral, o momento no Brasil é positivo. De acordo com a Fecomércio SP, no ano passado foram 71 mil postos de trabalho abertos e preenchidos por pessoas de fora do país. Um avanço de 50%, pois em 2023 foram pouco mais de 47 mil vagas ocupadas por estrangeiros. O que nós vimos foram muitos indivíduos sendo contratados e absorvidos para trabalhar nessas fábricas, né? Fábricas automotivas, fábricas de produção de algum produto. Então, o setor industrial absorveu muita mão de obra e, dentro dessa mão de obra, absorveu muita mão de obra estrangeira. Outros 2 setores que também se destacam na nossa economia é o setor de serviços e o comércio, que historicamente absorve muita mão de obra, mas que ao longo de 2024 também absorveu bastante trabalhadores estrangeiros, como, por exemplo, nas atividades de alojamento, nas áreas de vendedores. A situação econômica e social de países vizinhos também influencia para que mais estrangeiros procurem oportunidades no Brasil. Muitos dos países da América Latina têm passado por crises econômicas e também por regimes autoritários e ditatoriais. Isso faz com que haja uma migração de capital humano entre esses países. E então nós temos recebido muitos estrangeiros e esses estrangeiros muitas vezes vêm com uma boa qualificação e atendem ao perfil do que os empregadores estão buscando para ocupar as vagas formais. Quem vem para o Brasil diz encontrar um país acolhedor. O Jesus saiu do país natal para trabalhar aqui. Ele também é venezuelano e veio com emprego garantido em uma multinacional. Tanto ele quanto a esposa Marlene, que é chilena, encontraram um país acolhedor para viver e trabalhar. Para mim, particularmente, a adaptação foi bastante fácil. Claro, entrar no dia a dia já faz uma diferença, não? Mas quando você vem com
um contrato com um visto de residência temporária, que depois virou residência permanente, etc. e tal, é bem mais fácil para a pessoa mudar de país. Fuimos recebidos por famílias brasileiras muito boas e ajudaram nesse processo, que a gente se sentia um pouquinho mais sozinho. E a pesquisadora explica os motivos pelos quais o Brasil é encarado como um local promissor e acolhedor. Toda essa diversidade cultural e essa diversidade de costumes que o Brasil tem podem ajudá-las tanto a permanecer com seus costumes, né, que elas trazem de seus países de origem, como também pode ocorrer uma mistura de culturas. Então, é um ambiente muito acolhedor que propicia que pessoas de diferentes nacionalidades conseguem se adaptar e seguir com suas vidas aqui no Brasil. A Câmara de São José enxerga como positivo o crescimento das contratações de estrangeiros na região e no país. Para o vereador Carlos Abranches, é muito importante que o poder público realize ações que incentivem as contratações e o acolhimento a esses profissionais. Mas no que diz respeito ao município, nós estamos atentos, estamos acompanhando isso daí para regular, para ajudar a legislar em cima dessa relação que é forte, uma relação de mercado. A gente está de olho nisso para que a recepção seja sempre bem-vinda. São José dos Campos é uma cidade tecnológica e hoje a tecnologia é globalizada. Para o parlamentar, a vinda desses trabalhadores, além de trazer benefícios ao mercado de trabalho, movimenta também a economia. A Embraer trouxe, ao longo dos últimos 30 anos, inúmeros estrangeiros para trabalhar aqui, que deram uma qualidade não só para a empresa, na gestão global, que uma empresa desse porte tem, mas também para a economia joseense. O investimento, a aplicação dos seus recursos, a família que vem também, as escolas, o mercado. Nosso assunto agora é saúde. Com a queda da temperatura, os postos de atendimento registram um aumento de pacientes com problemas respiratórios. Entre eles, a asma, uma doença grave que precisa ser controlada. O problema é que muitos pacientes não fazem o tratamento. E por isso, o dia 21 de junho foi escolhido como o Dia Nacional de Controle da Asma. A data busca chamar a atenção para os cuidados necessários. Quando o clima esfria, não tem jeito. Hora de tirar as blusas do guarda-roupas. Mas a chegada do frio também é um desafio para mais de 45 milhões de brasileiros que têm asma. Para os asmáticos, o inverno pode agravar os sintomas. O Fábio sofre bastante nessa época. Agrava, né? Porque a bronquite ataca, sinusite, rinite, enfim, tudo fica pior. Quando o nariz entope, então, só respirar pela boca não adianta. A gente tem que buscar outros meios para tentar tratar. O cafezinho foi um jeito que ele encontrou de amenizar as coisas. É que a temperatura relaxa os pulmões e ajuda a respirar melhor. Mesmo assim, não é o suficiente para conter todas as crises. Por isso, os medicamentos estão sempre ao alcance da mão. Então, eu tenho uma bombinha para uso diário, né, onde eu tenho que usar todo dia, e uma para alívio. Então, quando eu começo a sentir a crise, eu uso ela, e daí ela dá aquele alívio imediato para justamente não agravar a crise de asma. Além das baixas temperaturas, as causas das crises envolvem outros fatores: poeira, mofo, pólen de flores, pelos de animais, cheiros fortes e fumaças sempre podem se tornar agravantes dessa doença inflamatória crônica. Esse pneumologista explica que o tratamento varia de acordo com a gravidade de cada caso. A asma pode ser classificada como leve, moderada e grave, mas hoje em dia a medicina dá preferência para classificar de uma forma um pouco mais objetiva entre o indivíduo que tem uma asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada, porque a partir desses níveis isso possibilita ao médico oferecer estratégias terapêuticas para sempre visar o controle do problema. Os casos mais graves podem levar à morte. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou mais de 12 mil óbitos pela doença, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, 21 de junho é lembrado como o Dia Nacional de Controle da Asma. A intenção é conscientizar a população sobre os riscos que envolvem a falta de tratamento e o diagnóstico tardio. É uma doença, se não controlada, como todo problema crônico de saúde, tudo que a gente não controla piora. Todo grande problema, um dia foi um probleminha que foi negligenciado. Então, a asma pode levar à inflamação
ainda mais intensa e cronificada, que leva a uma alteração da estrutura dos brônquios, que vão ficando cada vez mais rígidos, chamado remodelamento brônquico. E o pulmão do asmático, com muitos anos inflamado, vai ficando cada vez mais difícil de tratar e cada vez mais fechado. Até que na vida adulta madura, a gente chama de um pulmão remodelado, funciona como se fosse o enfisema. Então, é preciso ter atenção aos sintomas. Diante da falta de ar, chiado no peito, tosse frequente, cansaço ao fazer esforço e dificuldade para respirar, principalmente na infância, é melhor procurar um médico. Para quem tem a doença, alguns hábitos também devem fazer parte do dia a dia. Ter uma casa limpa, ventilada, que bata sol, de preferência completamente livre de cigarro, uma higiene boa para evitar ácaros, mofos, eliminar ao máximo pelos e penas, né? Os nossos queridos bichinhos de estimação, que a gente ama de coração, mas que o pulmão não ama. Além do controle ambiental, tem atividade física, que é muito importante para toda pessoa, né? A OMS recomenda atividade física para todo ser humano, e para o asmático isso é especialmente relevante, porque ela atua com um mecanismo anti-inflamatório, além de proporcionar saúde. E, por último, vacinas. O indivíduo deve ter sua carteirinha de vacina completamente em dia. O Fábio aprendeu a lidar com a asma cedo. Com informação, cuidados diários e o tratamento certo, foi possível conviver com a doença. É do nada, sabe, que ela vem. Então a gente vai vivendo a vida normal. A gente vai fazer uma atividade de casa, às vezes tá varrendo a casa, começa a sentir falta de ar. Mas eu vou lidando normal com ela, não tenho muito assim o que me preocupar. Graças a Deus eu tenho uma asma até que controlada, só que nessa época de frio ou atividade física acaba prejudicando um pouco. É isso, cuidado sempre. A gente fala agora de oportunidade para estudantes da rede pública. O Colégio Embraer está com inscrições abertas para o vestibulinho. São 160 vagas, 128 para bolsistas. O primeiro passo é se preparar para a prova, que acontece em agosto. O sonho de um futuro melhor começa na sala de aula. Em São José dos Campos e região, centenas de jovens encontram no Colégio Embraer uma chance de transformação. Cerca de 80% das vagas são para estudantes de baixa renda da rede pública. A gente busca promover transformação social, oferecendo para eles estrutura, um ambiente de qualidade, né? Formação integral que nos caracteriza e foco no desenvolvimento dos seus talentos. Então, é uma postura de equidade e busca incessante por impacto positivo na sociedade como um todo, em particular nas comunidades que a gente atua. O primeiro desafio é o vestibulinho, uma prova concorrida que exige foco e disciplina. Para ajudar na preparação, projetos como o Casdinho oferecem aulas gratuitas. O professor Washington, que já viu muitos aprovados, diz que o segredo é ter estratégia e não só focar no conteúdo. O ideal é, durante toda a semana, eles estudarem, mas montar um plano de estudo. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar português e matemática. Na terça-feira eu vou estudar redação e história. Aí na quarta-feira eu faço um pouquinho mais de português e faço geografia. É legal o aluno ele pegar uma prova antiga da própria Embraer, no caso, né? Que já aconteceu, fazer essa prova sozinho, mas cronometrar, para ele fazer exatamente dentro do tempo que ocorre a prova, para ele saber como que vai funcionar, o tempo que ele tem de prova. E o vestibulinho deste ano está com inscrições abertas. São 160 vagas, sendo 128 para bolsistas. O período de inscrição vai até 30 de junho pelo site da VUNESP, com taxa de R$ 65. A prova será realizada no dia 24 de agosto. Para concorrer à bolsa, é preciso ter cursado a vida escolar na rede pública, ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa e morar em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí ou Caçapava. Claro que tem um foco no Enem, nos vestibulares como um todo, nas Olimpíadas, né? Nas competências que são exigidas pela universidade, pelas universidades, e essa caminhada deles, essa trilha formativa que eles têm aqui no nosso colégio, inclui também desenvolvimento do que a gente chama de tecnologias sociais, né, que são projetos para a resolução de problemas ali com fundamento de soluções sustentáveis, né? O Vitor, a Ailana e a Sara conhecem bem as dificuldades do vestibulinho e da maratona de estudos para conquistar a vaga.
Alunos da rede pública, hoje eles vivem o sonho de estudar no colégio. Uma trajetória difícil, mas recompensadora. Está sendo muito enriquecedor, está sendo uma jornada construindo uma história muito bonita aqui dentro, né? Então, está sendo muito bom, de verdade. É um sonho realizado, é realmente é uma escola totalmente diferente das outras que a gente tem aqui na região. Ter conquistado uma vaga aqui foi como se eu tivesse conseguido conquistar o meu sonho, que é passar em medicina. Então vai abrir muitas portas para mim e eu sou muito grata de estar aqui. No colégio, a formação integral é o grande diferencial. Do laboratório à quadra, os alunos são incentivados a desenvolver autonomia e protagonismo. Um ambiente que, segundo os alunos, forma também para a vida. A gente se envolve muito, não só com projetos acadêmicos, mas projetos sociais. A gente convive com pessoas de diferentes lugares, diferentes histórias. Eu acho que isso traz, sabe, essa formação social, essa coisa da relação e tudo mais. E nos ajuda para desenvolver pessoalmente também. Eu acho que abre o meu olho, assim, num olhar mais empático, num olhar mais amoroso com as pessoas. E para quem vai enfrentar a prova, o professor Washington deixa um último conselho. Os principais erros que eles já cometem, né, e a gente pede para evitar é não estudar em cima da hora, que os alunos costumam muito, às vezes, deixar para estudar tudo em cima da hora. Né, fazer esse plano de estudo como a gente falou, e também não estudar só a matéria que ele gosta, porque às vezes ele estuda a matéria só que ele gosta e negligencia as outras matérias. Então, fazer um estudo de todas as matérias, além também de ter esse período de descanso também, que às vezes eles ficam vidrados em estudar o dia inteiro e não têm o tempo de descanso deles. A Prefeitura abriu o credenciamento para a contratação de monitores para o desenvolvimento de atividades de recreação e também esportivas. Quem traz as informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Oi, Fran, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. São 660 vagas para o credenciamento de monitores em atividades recreativas e esportivas aqui de São José. O processo seletivo são para vagas como monitor de recreação de artes, auxiliar de monitor, guarda-vidas, monitor de dança e entre outras vagas. Essa seleção é para o período de 1º de agosto de 2025 até 31 de dezembro de 2026, que é onde também quem se inscreveu vai ser chamado. Os selecionados irão atuar em programas como Rua de Lazer, Projeto Verão, Brincando nas Férias, Jogando com a Terceira Idade, Piscina para Todos e entre outros. As vagas, vale lembrar que são para trabalhos pontuais, em esquema de rodízio e não tem nenhum vínculo empregatício. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, presencialmente, aqui na sede da Secretaria de Esportes, que fica na rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, região sul da cidade, das 8h15 da manhã às 11h15, das 2 horas da tarde às 5 horas da tarde. Ou também você pode enviar por um e-mail, que é o drl@sjc.sp.gov.br, que você precisa enviar o requerimento do credenciamento assinado e preenchido. Essas informações desse requerimento e os documentos que precisam ser enviados, eles estão todos no site da Prefeitura, que contém um edital, que lá tem tudo que o participante precisa enviar. A lista dos credenciados será divulgada por área de atuação e por ordem alfabética e também vai ficar disponível no site da Prefeitura. Eu volto com você no estúdio. O boletim desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever alguma reportagem, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Até lá.